Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 315º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo. Continuo de férias. Estou a gravar no dia 2 de janeiro de 2025. E estes primeiros dias, eram complicados quando nós andávamos na escola e tínhamos de escrever o sumário. E então, automaticamente, a nossa mão ia preencher a data para o ano anterior. Mas já estamos em 2025. Começo a trabalhar na segunda-feira, dia 6, é isso? Dia 6, exatamente. Por isso, estamos aí nos últimos dias de férias. E estamos aí com o primeiro episódio do ano. É verdade. Mais um ano, mais um episódio e basicamente continua tudo na mesma. Ok? Basicamente continua tudo na mesma. E neste primeiro episódio do ano, tendo em conta que os dois últimos episódios foram temas que já estavam definidos, o penúltimo foi o especial de Natal e o último foi o Tops Há Muitos, que são episódios que já têm assim um guião minimamente definido, e então para não estar a acumular muitas cenas, e como eu tenho sempre aquele receio de que há às vezes alguns episódios que não vão ter temas, guardei assim alguns teminhas que sabia que podiam ser contados depois, que não havia stress. Agora para este primeiro episódio do ano, que assim também aproveito e faço quase um resumo dos últimos 15 dias, estás a ver? E então começamos primeiro com uma cena que não tem nada a ver com esta quadra festiva. Começamos com eu não sei se lembram que eu falei aqui no podcast que tinham vindo trocar as fechaduras, ok? E que nós agora parecia que estávamos num hotel porque usávamos um cartãozinho. Lembram-se disso? Pronto, imaginem. Quando nós fomos para Aveiro, nesse dia, ou seja, no dia 14 de dezembro, quando nós estávamos a sair de casa, eu, com a pressa de carregar malas e tudo para o carro, fechei a porta e depois estávamos na dúvida se eu tinha deixado as chaves do carro lá em baixo ou se tinha deixado aqui em casa. Como não as tinha encontrado lá no carro, deduzimos que tinham ficado cá dentro de casa. Boa, então passo o cartão e a porta não abre. Para terem noção, isto imaginem, não sei se já viram este sistema, mas basicamente tem assim uma espécie de maçaneta, ok? Onde encostam o cartão, aquilo fica azul se ler o cartão, se não fica vermelho, ok? Imagina, estás com o teu cartão a abrir uma porta que não é a tua. Aquilo não lê o cartão, fica vermelho, ok? Mas se ler o cartão correto fica azul e depois tu normalmente só rodavas e aquilo abria. O que é que se passou? Eu encostei o cartão e aquilo rodava quase como se estivesse a apertar um parafuso moído, estás a ver? Rodava infinitamente. E eu fiquei na merda, eu fiquei, foda-se. Queres ver que o nosso fim de semana vai com o caralho porque não vamos conseguir entrar dentro de casa? Eu já a planear, sei lá, arrombar alguma janela ou caralho para entrar, bué fodido. E então foi engraçado porque há algumas semanas eu e a senhora engenheira tínhamos falado, porque ela estava sempre a dizer eu é que resolvo os problemas todos de casa, tens de tomar um bocado mais de iniciativa para também dividirmos dividirmos o peso destas cenas, porque senão imaginem, sempre que há algum problema em casa, ela é que contactava com as pessoas e ela sentia que as pessoas não a respeitavam tanto como se fosse eu. Era isso que ela sentia. E então, naquele momento, nem foi preciso ela dizer nada, eu só disse, dá-me o número da agente imobiliária que eu vou ligar para tratar do assunto. Liguei-lhe, ela, não sei o que é que posso fazer, vou passar então à administração. A administração ligou-me, depois então um stress do caralho porque era fim de semana, depois lá conseguimos abrir a porta, ok, lá conseguimos abrir, tínhamos tudo, fechámos e só pensámos, vamos vir aqui no domingo à noite e esta merda não vai estar fechada, não vamos conseguir entrar, foi o que nós pensámos. Entretanto, a administração disse que, sabe como é que é fim de semana, eles não vão poder vir cá hoje, e eu, sim, e então quer dizer, nós então vamos chegar no domingo e vamos ficar cá fora, é isso então. É essa a solução. Não, isso não pode ser, tem de se arranjar outra solução, não sei o quê. E então ela
tem tipo a chave mestra, estás a ver no preço certo quando jogas o jogo, a chave mestra, que há uma chave que abre tudo. Pronto, ela tem o cartão mestre que diz que supostamente abre todas as portas. E então, spoiler, ela passou o mesmo que nós, que era tipo, lia o cartão, mas não abria a fechadura. Tinha a mesma cena de parafuso moído, a mesma vibe. E então, lá está. Chegámos no domingo, correu tudo bem em Aveiro, chegámos, à primeira não abriu, à segunda também não abriu, acho que abriu tipo à terceira, mas então eu já estava minimamente confiante que fosse abrir, por isso nem me estressei assim tanto. Pronto, entramos, tudo bem, ficou combinado deles no dia seguinte virem cá ver a porta. Então no dia seguinte, às 2h30, vieram aqui então, e veio então a tal decoradora que quando foi para trocar as fechaduras eu já lhe tinha falado da porta da casa de banho, e então cagaram, e veio então o senhor que tinha metido a fechadura. E lá está, ele deparou-se com o mesmo problema, mas a justificação dele foi a língua está sob muita pressão e então quando a língua está sob muita pressão, como isto é uma cena eletrónica, o motor não trabalha, que é para não forçar, para não estragar a fechadura ou não sei o quê. E eu, ok, mas se der um jeitinho isto abre. E eu, ok, vamos ficar aqui no jeitinho. Claro que não era a solução ideal, mas tipo, à primeira abriu, à segunda abriu, à terceira abriu, por isso está solucionado. Isto tinha sido numa segunda, tipo, na terça ou quarta seguinte, ficámos meia hora ou 40 minutos cá fora. Não conseguimos abrir, eu ligo logo para a administração, digo, olha, estamos cá fora, a porta não abre, está-se a passar o mesmo. E ela, sim, mas não foram aí resolver, e ela não abriu, sim, foram resolver, mas estamos cá fora. Acontece exatamente o mesmo. Na altura o senhor disse que era preciso fazer uma força, e eu faço aqui a força, e ela não abre. Tipo, eu estava-me a passar, ela, eu vou tentar resolver. Tipo, nunca mais ligava, Nunca mais ligava, ficámos ali tipo 15, 20 minutos à seca. Depois já não me lembro se é ela que liga, se sou eu que ligo novamente. E então a solução dela era, faça uma videochamada com a empresa, que eles de certeza que por videochamada vão conseguir ajudar. E tipo, lá está. Volta o eu conservador, a senhora engenheira só estava tipo a abanar com a cabeça, tipo, é essa a solução, vamos ter de aceitar. E eu só estava, e acha que isso vai ajudar para alguma coisa? Mas então pronto, lá aceitei a videochamada. E então o tal gajo faz a videochamada e diz, ou então experimente lá. E eu passo o cartão e zau, ponho-me ali a rodar. E lá, pois é, ele, mas nem faz barulho nem nada, eu não faz. E então depois chega lá o outro gajo, que devia ter mais alguma experiência, e o gajo, isso está com muita pressão, tens de abanar, abana. E então eu comecei a abanar a porta, e ele, não, também não é preciso tanto. Eu, pois é isso, eu não quero estar aqui a foder a porta, não é? E então lá abanei, passei o cartão e depois fiz a tal força e ela abriu. E então ele disse, sim, está com muita pressão na língua, está com muita pressão. E então eu já nem esperei por o dia seguinte, porque depois a cena foi, então pronto, então amanhã vamos aí, porque depois também entravam de férias, por isso isto devia ter sido tipo na quinta-feira, e eles na sexta entravam de férias, e então ele vamos aí de manhã, às 9 da manhã, e eu sei, mas a essa hora não está aqui ninguém. E ele, sim, mas também é a única hora que nos dá. Ou seja, instalam uma merda, que ficam mal instalada, nós não podemos, e ainda temos de nos sujeitar aos horários deles, estás a ver? É um absurdo, mas pronto. Depois lá ficou então encarregue a administração de vir aqui tratar do assunto e até agora está a funcionar. Só que lá está. Mal o gajo disse, tem de se tirar aí um bocado de madeira da língua que ela está sob pressão. Eu, está bem. Eu desliguei, foi logo. Canivete suíço, chave de fendas, romper ali bem para depois estar a funcionar na perfeição. E eles depois ainda romperam mais, porque quando eu cheguei aqui tinha aí madeira, lascas de madeira à entrada de casa, por isso, deviam ter feito isso. Entretanto, um destes dias, os nossos vizinhos, acho que sofreram do mesmo, porque nós estávamos aqui sentados no sofá a ver a nossa série e fizemos aquela cena que nós fazemos, que é tipo, vamos fazer de conta que não está ninguém em casa. E então mantemos-nos em silêncio. E ouvimos-los a comentar, ele, está a ver? Já é a segunda vez que isto acontece, já no outro dia aconteceu. Leu o cartão, mas roda e não abre. Eu, pois é. Qualquer dia vai-vos acontecer o mesmo que a nós. E tipo, não se percebe, lá está. Voltámos outra vez, um investimento de 2 milhões e depois há aí estas merdas que tipo, se tu investes 2 milhões numa cena, não podes ter este tipo de falhas. Não podes ter tipo
portas que não fecham, portas a pegar em algum lado. Tipo, não podes, caralho, tem de ser tudo na perfeição. Mas então, aconteceu isso, mas foi tudo resolvido antes das férias. Tivemos ali 2 momentos de stress, mas pronto, mas depois lá se conseguiu resolver. Depois, nestas férias tivemos bué de eventos, ok? Tivemos bué de eventos. Um deles foi um jantar aqui em casa. Eu já vou falar mais à frente. Mas então, esse jantar tinha um tema que era cada pessoa tinha uma cor. E nós então andámos, sei lá, nas 2 semanas anteriores ao jantar, andámos à procura de itens para completar a nossa cor. A senhora engenheira tinha a cor verde, o que era fácil, tipo, bastava pegar em 6 legumes e estava feito. E eu tinha a cor azul, que é mais complicada. Depois percebi que, todas as embalagens são azuis praticamente, e principalmente se forem light, são azuis claras, por isso entram no jogo. E então isso proporcionou-nos 2 bons momentos. Primeiro, descobrimos que há uma espécie de lojinha asiática aqui em Guimarães, que se chama Market City, e há Market City aqui em Guimarães, que só tem aqui uma crítica, que é tipo, é uma loja, vamos dizer asiática, porque eu acho que não tem só cenas chinesas, mas que tem cenas que tu não vês noutros lados. E então foi interessante descobrir essa loja. A senhora engenheira comprou umas cenas verdes todas fodidas que eram buedas estranhas. Eu comprei umas gomas azuis, uns marshmallows azuis, por isso também para entrar no jogo. E voltámos lá no último fim de semana e vimos que tem lá umas galinhas assadas defumadas que são a cena mais bizarra de sempre, porque é tipo um frango, ok? Castanho, porque nota-se que foi defumado tipo da cor de um presunto, estás a ver? Só que está inteiro, tipo com crista e tudo. Bué estranho. Mas estou E nessa busca depois nós estávamos com fome, então íamos para casa para jantar, e então eu disse à senhora engenheira, eu vou passar ali no Bulama, sempre mais barato. E então é bem engraçado porque a minha mãe sempre fez compras no Bulama. Eu acho que já contei aqui a história porque o fundador do Bulama era o azeiteiro que levava cenas à casa dos meus avós. Ok, estou agora aqui a ver o site. Tenho aqui uma cena, até tenho aqui um site interessante. Ok. Mas estava a ver se tinha aqui a história do Bulama, mas pronto, o fundador do Bulama era um azeiteiro que então levava cenas à casa dos meus avós, andava a vender cenas de casa em casa. Primeiro num carro de bois ou o caralho, depois lá comprou a primeira carrinha e tal, e agora tem 5 lojas ou assim. E tem 2 aqui no centro de Guimarães, uma a caminho para o Guimarães Shopping e outra mesmo perto do Toural. Nós já tínhamos ido a essa perto do Toural para comprar umas cenas para dar à minha irmã e para a senhora engenheira dar ao irmão dela. E então, como essa tal Market City fica na mesma rua desse tal Bulama, que é a Avenida Conde Margaride, que agora também temos de saber o nome das ruas. Decidimos entrar, que era tipo para comprar batatas e para comprar bifes. Só qual é o problema, meu? O problema é que nestas lojas que são assim mais tradicionais, há este contacto humano, estás a ver? Porque imaginem, vais ao Mercadona, queres comprar carne, vais à carne embalada e está feito. Acho que o Mercadona nem tem talho. Tem peixaria, mas acho que não tem talho. Aqui no Bulama, eu ia à procura dessa tal carne, para nem haver assim contacto humano, até porque a qualidade pode não ser tão boa, mas não é péssima, ok? Come-se. E então tive de falar com o talhante, ok? Tive de falar com o talhante e fiz ali um amigo. Eu sinto que fiz ali um amigo, é verdade. À minha frente estava um casal e então ele estava a encarnar a personagem do talhante naquele sketch dos Gato Fedorento. O sketch, o talhantezinho, que é o talhante que usa diminutivos, tipo, quer este franguinho, quer estes bifinhos, quer não sei o que mais, estás a ver? E então, eu vi que a senhora à minha frente tinha, assim, alguma experiência a escolher carne, estás a ver? Porque depois isto é bué fodido, meu. Porque imaginem, a minha mãe sabe escolher carne, ok? O meu cunhado é talhante. Eu não os posso deixar ficar mal, estás a ver? E então, eu vi que a senhora à minha frente tinha assim alguma experiência. Isto porquê? Porque ela usou uma tática que eu explodi uma cabeça, que é tipo, disse ao gajo para cortar uns bifes,
Mas como os bifes eram pequenos, ela disse, corte em libro para eles ficarem maiores. E tipo, isto explodiu uma cabeça que é tipo, o que é cortar em libro? É tipo, cortas uma fatia, mas não vai até baixo, e depois a próxima cortas até baixo e depois abres. Ou seja, o bife fica com o dobro do tamanho. E eu, foda-se. It's science, bitch. E então, pá, eu para não parecer mal disse, também quero 2 bifinhos. Também quero 2. Não, primeiro pedi 3, depois vi que já estavam, que 2 eram suficientes. Eu, não, 2. 2 é suficiente, 2 é suficiente. E pá, o gajo começou a meter conversa, tal. Primeiro, qual era o meu número, meu? 69. Logo aí, pá, logo badalho que isso. Eu pensei que o gajo ia pegar nisso. Eu, já estou a ver que te falta aí alguma coisa. E eu, pois é, que era o cabelo, meu, que eu na altura tinha rapado recentemente. E ele, olha, para não ficares mal, ele, tira a boina, também estava sem cabelo. Logo ali, a empatia. Ele, pá, mas eu estou bem com isto, pá. Estou bem com isto. Desde puto corta assim pequeno. É como eu, tal, não sei o que. Ele, pá, mas há gajos que, meu, esta cena começa-lhes a fazer mal. Eu tenho um primo meu que ele não tem 25, não sei o que, já fez um implante. Eu, pois é, pá, cada um é como é, não é, tal. Pá, fiz ali um amigo, trouxe o bife, eu, pronto, boas festas. Vou para a caixa, pá. Estava uma senhora também à minha frente. Fiz ali quase outra amizade. Porque a senhora, pá, lá está, fila mais cheia. A senhora trazia um carrinho cheio de compras, mas também não havia outra caixa. Depois, então a senhora da caixa atendeu a tal. Vou eu para pagar. E eu, olha, era para pagar cartão de refeição, mas estas máquinas não dão para passar o cartão. E ela, dão, sabe como é que é? Olha, modernices, sabe? Porque agora há umas máquinas que, tipo, para passares o cartão, porque o cartão de refeição só tem aquele código de barras, entre aspas, aquela barra magnética preta. E ela, olha, é aqui em baixo. E eles querem melhorar que às vezes só nos prejudicam a vida, porque lá está, tinha tirado o encaixe para passar a barra, para depois colocar novamente. Mas pronto, lá deu ela. Olha, ainda bem que deu à primeira, que às vezes é 3, 4 vezes e nem leio. Pois é, modernice, sabe como é que é? Ou ali outra amizade, estás a ver? E depois lá vinha a minha vida. Fomos para casa fazer o jantar. Tudo incrível, ok? Pá, por falar em jantar, então entramos no tópico que foi a bandalheira que foram estas férias, meu. A bandalheira. Porque nós tivemos jantar com José Lopes e sua produção, Miguel Silva e sua produção, e João Silva. E pá, aqui fica uma crítica a João Silva, porque ele no seu podcast menciona a senhora engenheira como a minha produção. E tipo, pá, já devias saber que o nome dela é senhora engenheira e não minha produção. Isto é um podcast independente e este podcast não tem uma vasta equipa de produção atrás. Mas então, pá, esse aí foi o mais complicado, porquê? Porque, 1, eram mais pessoas, 2, outro motivo para ainda complicar mais as cenas era o fator surpresa, porque era um jantar de cores e então não sabíamos o que é que cada um ia trazer. E depois, a terceira parte, pá, ainda tínhamos amigo secreto, ok? Acho que podemos já avançar para o amigo secreto e pá, eu não tive direito a prenda, ok? Eu tive direito a restos de outros, ok? A única pessoa que se lembrou de mim foi José Lopes, que ofereceu-me uma máscara de beleza, que ainda não foi experimentada, mas irá ser brevemente. Depois, pá, no geral, acho que as pessoas acertaram minimamente nas prendas. A mim calhou-me a produção de José Lopes e pá, foi um bocado fodido. Primeiro porque eu estava na dúvida do que é que dar, depois lembrei-me assim do que dar e pá, talvez tenha acertado em cheio demais, porque pelos vistos o que lhe dei ela já tinha 2 ou 3, já não me lembro, ou acho que aquele era o terceiro. E depois, senhora engenheira, pá, recebeu um azulejo que está aqui a decorar a nossa cozinha, que diz: a nudez é o tempero secreto. Não sei o porquê deste azulejo, não entendo, mas sim, gostei. Depois, pá, o jantar foi uma filha da putice, porque claro que sobrou comida. Imaginem, sobrou tanta comida que nós tivemos de dizer às pessoas para voltarem cá para almoçar no dia seguinte. Porque senão, meu, nós simplesmente não íamos ter onde guardar tanta comida. E mesmo assim ainda nos sobraram cenas. Porque, imaginem, o pessoal estava todo com o mesmo receio. Estava todo com um receio de, ok, só vamos ter merda para comer. E então, pá, vamos ter de trazer bué comida, que é para não passarmos fome. Só que lá está, pá, 7 pessoas a pensar no mesmo,
claro que ia sobrar comida. E depois nós ainda tínhamos a cena de se calhar eles só vão trazer merda, por isso nós vamos já dar aqui uns extras para ao menos quando eles chegarem à mesa já ter cenas. E então sobrou bué comida. Estreámos uma nova sangria, ok? Sangria de pepino com maçã verde. Que acho que fez algum sucesso. Já repetimos mais 2 vezes, por isso acho que já estamos fortes, ou seja, já conseguimos ter ali 2 sangrias fortes para receber as pessoas, e depois lá está, e depois voltámos a jogar o jogo dos memes, que acho que não vale a pena insistir, porque só causa polémicas, destrói amizades e tudo. Antes disso ainda jogámos uns jogos no telemóvel que foram engraçados, e depois lá está, fomos só para os memes, só mesmo para destruir o ambiente, Mas pronto, o pessoal saiu daqui, o João saiu mais cedo, mas o restante pessoal saiu às 2 da manhã, porque José Lopes tinha dito que ia ficar até às 2 da manhã e então ficou. E esse foi o primeiro dos jantares. Depois ainda tivemos o almoço no dia seguinte, para comer restos, basicamente. Para manter a tradição natalícia, que roupa velha é no dia seguinte, aqui foi para comer cenas que ainda nem se tinham aberto. Depois ainda tivemos outro evento aqui em casa, que foi um almoço com migas engenheiras de senhora engenheira, ok, que também lá está, foi engraçado. Só que lá está, qual é o nosso problema aqui? O nosso problema é que nós temos de fazer uma mínima organização para conseguir cozinhar tudo aquilo que nós queremos cozinhar. Porque imaginem, nós temos um fogão que só tem 2 bocas e que é mesmo minúsculo, porque não dá para pôr, por exemplo, 2 frigideiras, porque não cabem. Depois temos a air fryer e temos um forno micro-ondas, entre aspas, que aquilo nem é bem um forno, é um forno micro, estás a ver? E lá está, e quando tu és um mestre da culinária, é bué fodido conseguires consolidar esses elementos todos, estás a ver? Mas pronto, para os amigos, optámos então por fazer hambúrgueres. Isto porquê? Porque dava para fritar os hambúrgueres enquanto as batatas estavam a fazer na air fryer, e depois íamos montando consoante quando tivesse tudo feito, estás a ver? Só que lá está, mesmo assim o hambúrguer já ficou um bocado frio, estás a ver? Não ficou a 100%. Isto porquê? Porque depois de fritar metemos os hambúrgueres ao forno para derreter o queijo e tudo, mas era diferente desse tipo, imaginem. Fritávamos as batatas, fritávamos os hambúrgueres, montávamos tudo e ia tudo para a mesa, estás a ver? Mas pronto, acho que eles gostaram. Acho que gostaram. Depois, uma das amigas de senhora engenheira também trouxe bolo para a sobremesa, que estava bué da forte o bolo, era o típico bolo de cenoura com cobertura de chocolate, mas estava incrível, foi totalmente amassado. E depois, no dia seguinte, tivemos cá jantar com colegas de senhora engenheira, ok? Eu estava morto, eu só disse que eu e a senhora engenheira estávamos mortos, e então nós tivemos a lata de dizer, não dá para pedir alguma cena e comemos cá em casa. Porque imaginem, eu nesse dia, porque o almoço com migas de senhora engenheira foi no domingo, e depois, nessa segunda-feira seguinte, a senhora engenheira ia trabalhar, e eu tive a arrumar tudo. E depois, lá está, depois optámos só por trazer alguma cena. Um dos convidados ofereceu-se para trazer pizza, e então foi pizza. Foi pizza ao jantar, estava incrível, só por não nos ter dado trabalho, estava incrível. Pizza da Pizza Hut, por isso, perfeito. E depois ainda jogámos, lá está, o que uniu estes eventos todos, foi jogos de tabuleiro, porque nos jogámos então o jogo dos memes, noutros jogámos Party & Co. Depois, eu e a senhora engenheira ainda comprámos o Multitasking, que é um jogo, eu até recomendo, ok? Até recomendo, porque badalhocar é incrível. Porque imaginem, é basicamente um jogo em que tu tens de responder a perguntas enquanto estás a fazer tarefas e enquanto outras pessoas te estão a perturbar de responder à pergunta. Por isso, imaginem, os jogos de tabuleiro estão caríssimos. Não sabia disso. Não sabia que esse mundo era tão caríssimo. Mas este Multitasking era aquele que estava ali a um preço aceitável para o que era. Eu confesso que estava um bocado de pé atrás, mas a diversão que ele traz é muito forte, Depois, além disto tudo, ainda fomos a Perlim, a Santa Maria da Feira, que tem já uma crítica a fazer, porque imaginem, aquilo tem um circo e tem a Vila Natal, acho que é a Vila Natal aquela. E então, imaginem, o circo está marcado, imaginem, para 17 horas. Mas só começa, às 18 menos um quarto. Depois, claro que acaba depois do espetáculo de encerramento de Perlim. E, isso é uma filha da putice. E nós, então, tivemos de optar entre ver o circo todo
ou ver o espetáculo de encerramento. Pá, saímos ao meio do circo e fomos então ver o espetáculo de encerramento. Basicamente, isto realiza-se no mesmo local da Feira Medieval. Por isso, quem vai à Feira Medieval já sabe mais ou menos onde é que é. Tem lá algumas decorações de Natal e tudo. Isto acho que é mais fixe para crianças, porque depois todas as histórias são assim mais infantis e tudo. Por isso, para quem tiver filhos, acho que deve ser incrível. Lá está, o bilhete diário custa 7,5€. O que, pá, se for para aproveitar tudo, acho que até compensa. No nosso caso, como nós tínhamos comprado bilhete diário mais o circo, porque o circo é uma cena à parte, e tivemos de optar, se calhar não compensou assim tanto. Mas depois é a tal cena, porque também eu acho que há a opção do circo ser de manhã e depois tem outro à tarde, porque a Vila Natal só abre às 13h30 da parte da tarde. Por isso, pá, também é assim um bocado complicado. Se calhar isto devia ser mais bem organizado. Mas pronto, fomos com outro casal e depois, pá, depois já só queríamos comer. Depois um dos elementos do outro casal optou por pedir dicas gastronómicas no grupo Francesinhas de Portugal, ou não sei o quê. Então fomos comer uma francesinha que, pá, estava ok. Também era em Santa Maria da Feira, por isso não poderia haver milagres, mas estava ok. Ainda esperámos bué pela francesinha. Eu disse no gozo, vai ser 35 minutos como da última vez que fomos, e se não foi, andou lá perto. Mas lá está, foram todos eventos que para além de serem cansativos e de haver este stress todo, de organizar e tudo, porque depois é a tal cena, imaginem, eu acho que isso era uma cena que eu não sabia, que é bué da fixe receber pessoas cá em casa, ok? Principalmente porque imaginem, quando estás na casa dos teus pais, é diferente porque, vais receber pessoas em casa, mas é tipo no teu quarto, porque é sempre diferente. Aqui não, aqui é mesmo o nosso sítio, estás a ver? E essa cena é incrível. Qual é que é o problema? É sentir que pode não ser super confortável para todos. Estás a ver? Porque imaginem, aqui no nosso caso não temos cadeiras para todos, estás a ver? Temos de andar a improvisar com bancos e cenas. Mas pá, dentro das condições que nós temos, acho que conseguimos ser pessoas hospitaleiras, estás a ver? Menos quando, lá está, começámos a jogar o jogo dos memes, que se calhar tem de ser proibido, se calhar temos de fazer aqui uma tabuleta a proibir o jogo dos memes. Mas, acho que além dessa confusão toda, acho que conseguimos chafar-nos minimamente bem. E agora, para fechar, pá, já só falta falar de como foi o Natal e a passagem de ano. E então, pá, lá está. Como nós agora não vivemos na nossa casa e queremos passar as festas juntos, optámos por passar a véspera de Natal ou o dia de consoada com a família de Senhora Engenheira, o dia 25 com a minha família, e depois passamos a véspera de passagem de ano com a minha família e o dia de ano novo com a família de Senhora Engenheira. E aqui o dia de ano novo ainda teve um extra, mas já lá vamos. E então, pá, foi totalmente o oposto. Isto porquê? Porque o dia de consoada com a família de Senhora Engenheira foi tipo com 18 pessoas, ok? Foi tipo com 18 pessoas. E pá, é poé da gente e lá está. É aquela cena assustadora que pensas, um dia quando nos casarmos, ela vai ter tipo 300 convidados e eu vou ter 10. Mas então, foi bué da fixe. Também eles fizeram questão de baixar as expectativas. Mas pá, a comida estava boa. A troca de presentes também foi engraçada. Depois, lá está, jogámos Party & Co também. Que pá, notou-se um pouco o choque geracional. Porque eu e uma prima de Senhora Engenheira e depois outros tios estávamos ali na geração mais velha. E depois tinha outra geração abaixo dos 25. Ou ali no limite dos 25, que havia certas referências que não entendiam. Mas pá, correu tudo bem, só que lá está. Senti uma lágrima a escorrer do rosto da madrinha de Senhora Engenheira quando ela me pergunta: e lá na tua casa também são assim tantas pessoas? E eu, é parecido, somos 6. Eu senti que ela morreu um pouco por dentro. Mas pá, eu andei 31 anos a cortar laços familiares para quando chegasse ao momento de me casar ou assim, fazer uma festa tipo com 20 pessoas só, ok? Por isso, pá, andei eu a lutar este tempo todo para quê? Para nada. Mas depois então, no dia de Natal, lá está, foi mais tranquilo. Antes, na véspera, ainda fomos depois à casa da avó de Senhora Engenheira para abrir os presentes. E tipo, pá, eu recebi bué das cenas, meu. Não, é tal cena. Isto é a vantagem de famílias grandes, pá. Vantagem que é tipo, recebes bué de prendas. Eu não sabia que havia essa vantagem, estás a ver? Mas pá, a prenda que mais me tocou
foi um álbum de fotos que a senhora engenheira fez que, pá, ainda não está acabado, ok? Ainda vamos ter de o completar, mas, pá, bateu forte cá dentro. Bateu forte cá dentro. Depois, então, no dia de Natal, fomos à casa dos meus pais, abrimos as prendas, então, do lado de lá, e pá, se há cena que eu gosto é ver os meus pais a abrir presentes. Isto porquê? Porque acho que eles nunca tiveram assim, sei lá, esse carinho, estás a ver, do lado da família deles. Talvez porque se calhar não tiveram isso na infância e depois, a partir do momento que cresceram, foi tipo, isto agora já não é para nós, isto agora é no máximo para os nossos filhos, o Natal, estás a ver? E então acho que é aquelas cenas que, a partir do momento que tu começas a trabalhar e consegues dar isso aos teus pais, acho que é fixe. Estás a ver? Acho que é fixe. E tipo, a minha mãe é boa expressiva e dá para perceber. O meu pai é assim um bocado mais difícil de perceber, mas também dá para perceber quando ele gosta de uma cena, estás a ver? E então esses momentos são fixes. Depois, então, na passagem de ano, lá está, fomos à casa dos meus pais. O ponto mais alto foi eu ter ligado à minha mãe para perguntar se ela tinha um pepino para fazer sangria, e ela disse que não, e depois, antes de desligar a chamada, pergunta: pepino? Para sangria? Do tipo, foda-se, o que é que estes gajos vão fazer? Depois, então ainda tivemos de ir ao Lidl fazer compras de última hora e tipo, pá, palmas para o gajo que estava na caixa, meu. O gajo menos preocupado com o facto de estar a trabalhar no último dia do ano. Tipo, ele é tranquilo, ele, tem cartão Lidl? Não. Quer fatura com o número de contribuinte? Também não. Quer saquinho? Não. Está tudo? Tipo, o gajo super tranquilo. Eu, se estivesse a trabalhar nesse dia, eu estava-me a passar. Tipo, porque é que este pessoal está aqui a fazer compras, caralho? Vão para casa, meu. Mas o gajo super tranquilo. Depois fomos então para casa, lá está. Só éramos 4, porque a minha irmã e o meu cunhado foram passar com a família do meu cunhado. Lá estava, desvantagens de casados, estás a ver? Mas correu bem. E então, meu, no dia 1, pá, os avós de senhora engenheira tinham convidado os meus pais para ir lá almoçar, que era para juntar a família. E então, pá, esqueço. Juntaram-se lá as duas famílias e pá, quase o fim do mundo. Não, mas era o que eu depois estava a dizer à senhora engenheira e tipo, se eles não se dessem, acho que isso não impediria de nós termos uma relação, mas a partir do momento que nós vemos que eles se entendem e que até se dão assim tão bem, é mais aquele empurrãozinho do tipo, estamos a fazer a cena certa, estás a ver? E então, sei lá, a minha mãe sempre a falar para a mãe da senhora engenheira ou para a avó, o meu pai lá com o avô da senhora engenheira e com o padrinho também, por isso foi muito engraçado. Pá, descobri que estou viciado no Cluedo, ok? Porque nunca tinha jogado Cluedo e fiquei apaixonado. E pá, só não ganhei uma vez porque houve batutice, ok? Houve uma batutice do lado do padrinho de senhora engenheira. Mas pá, gostei muito, ok? E foram umas férias positivas, ok? Por isso, pá, estamos aí para mais um ano. Esperemos que seja um ano forte, mas vamos então para as recomendações culturais. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Então, nas recomendações culturais, eu confesso que não ia ter aqui nada. Porque nesta altura não é a altura para ouvir álbuns e essas cenas, nem podcasts. O que é que se passa? Passa-se que a senhora engenheira foi trabalhar 2 dias destas férias. Foi trabalhar então foi trabalhar na segunda dia 30, foi trabalhar hoje dia 2 e irá amanhã dia 3. E então, nestes 2 dias que ela já foi trabalhar, eu aproveitei, porque queria ouvir podcast e como muitos estão de férias nesta altura, ou então eu já tinha ouvido aqueles que estou habituado a ouvir regularmente agora, e então não queria também estar a ouvir podcasts novos só neste intervalo. E pá, lembrei-me de uma cena que tinha saído em agosto de 2023 e que eu só tinha ouvido alguns episódios no trabalho, mas que depois tinha parado porque percebi que não era o ideal ouvir no trabalho, e então voltei a ouvir e terminei antes de gravar este podcast, que é o podcast brasileiro França e o Labirinto, que é um original de Spotify, que foi produzido pelo
pelo Jovem Nerd e que tem como protagonista o ator brasileiro Selton Mello. Ele é conhecido pelo Auto da Compadecida, agora também está no filme que está a concorrer pelo Brasil aos Oscars de melhor filme internacional. Ainda estou aqui, que eu quero muito ver. E então recomendo muito. Pá, eles na altura de lançamento, lá está, em agosto de 2023, tinham falado muito da cena. Isto foi lançado no dia 29 de agosto de 2023, os 13 episódios. Eles tinham falado muito que era uma cena para estares atento à audição e tudo, que era muito importante. E pá, confesso, está um trabalho incrível. Para quem já costuma ouvir os Nerdcasts especiais RPG, já está habituado a esta qualidade. Aqui é assim uma cena mais real. E confesso que o fim da história foi um plot twist para mim. Ok? Foi um plot twist para mim. Não estava à espera. Está muito bem contada a história. Isto podia dar na boa um filme. Porque, pá, recomendo muito e surpreendeu-me. Surpreendeu-me, por isso acho que começámos aqui o ano com uma boa recomendação. Mas, já. Pá, espero que então tenham um bom ano. Espero que aqueles 12 desejos que pediram à meia-noite enquanto comiam as passas, espero que se realizem. E já sabem, pá, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.